Então vamos voltar agora aos nossos temas principais aqui das quartas-feiras. Nas quartas-feiras nós estamos trabalhando as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais. São aquelas doutrinas pelas quais a igreja tem uma doutrina sã ou não. Quando a gente fala em sã doutrina, a ideia é que as doutrinas fundamentais sejam de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque as doutrinas fundamentais são a base para a maneira como nós vamos entender as coisas. E essa doutrina fundamental aqui da eclesiologia, ela é uma doutrina importantíssima. Em meio aos próprios evangélicos, existe muita confusão do que é uma igreja bíblica. Muitas pessoas entendem, os evangélicos, aqui nós estamos falando, que a igreja não é tão necessária assim. Por que nós sabemos disso? Porque existem os grupos dos desigrejados, que hoje estão ainda mais motivados com pregações online, como se a igreja pudesse ser substituída por cultos de internet. É claro que Deus nos abençoa com muitos vídeos, muitas informações. Mas se você veio na quarta-feira passada, você viu que existem coisas como as ordenanças que são feitas em comunidade. Lembram? O batismo, ele não pode ser feito de maneira virtual. Ele é necessário a congregação estar reunida. A ceia, ela não pode ser feita individualmente e nem online. Porque a ideia da ceia é qual? Vocês lembram? Qual é o propósito tríplice da ceia? Em primeiro lugar, comunhão. Em segundo lugar, comemoração. E em terceiro lugar, comunicação. Então a ceia, ela tem objetivos em meio ao corpo, certo? E a gente também falou a respeito das visões distintas de ceia, vocês lembram? Até o pastor Fernando está devendo um livro para o irmão Fábio, que acertou semana passada. Então depois ele tem que passar esse livrinho para ele. O irmão pode procurar o pastor e conversar a respeito disso. Então hoje nós vamos falar algo muito importante e tão pouco conhecido. Talvez a coisa mais difícil dentro de uma igreja seja esse tema que nós vamos falar hoje. Alguém quer dar um palpite? Disciplina eclesiástica. Exatamente. A disciplina na igreja. Isso é algo que dá calafrios. E realmente não é fácil. Por que não é fácil? Porque toda forma de conversação que confronte algo errado, ela é desgastante. Acontece. Todas as vezes que nós precisamos, como igreja, nos admoestarmos a respeito de algo, às vezes gera faíscas. Por quê? Porque são pecadores tentando obedecer a Deus e que muitas vezes esquecem de obedecer a Deus por um instante. Então a igreja, ela tem o objetivo e o dever de aplicar a disciplina conforme ensinada no Novo Testamento. Qual é o padrão da disciplina eclesiástica? É o padrão que o pastor adota na igreja? Não necessariamente. Se o pastor adotar um padrão de disciplina a seu gosto, não é o padrão bíblico. Por quê? Porque é muito perigoso, irmãos, quando um pastor, ele governa da maneira que ele acha melhor e não da maneira bíblica. Por isso nós temos a Escritura, para nos ajudar, nos direcionar. Lembram do Salmo 19, que diz a respeito da palavra de Deus? Ela nos corrige, ela nos direciona, ela nos mostra onde nós erramos. Tá bem? Então, hoje, vamos ver se nós conseguimos, mas eu gostaria de falar a respeito disso, ok? Então, um dos deveres aqui da igreja é aplicar a disciplina conforme o Novo Testamento nos mostra. E aplicar a disciplina nem sempre é uma tarefa, ou melhor, acho que nunca é uma tarefa prazerosa, mas é necessário. Da mesma forma que os pais precisam corrigir os seus filhos, os disciplinando, e isso nem sempre será fácil, ou melhor, na maioria das vezes não vai ser, mas é uma ordem. É uma ordem.
Então, nós precisamos ter muito claro que essa prática aqui, ela consiste na expulsão da pessoa disciplinada. Como? Se ela não se arrepende, ela continua endurecida, a ideia da disciplina eclesiástica vai ser para afastá-la, certo? E ela deve ser aplicada quando a pessoa se mostra incorrigível. Nós vamos falar sobre isso, eu estou dando um panorama geral. Quando você chega até a pessoa, apresenta o pecado a ela, mostra que ela está pecando e ela não se arrepende, você tem passos a serem tomados. Nós vamos falar sobre isso. E o resultado final é, se essa pessoa não se arrepender, ela deve ser excluída, expulsa. E quando a gente fala isso, ela deve ser expulsa para que toda a igreja não seja contaminada pelo pecado dela. Ah, mas então quer dizer que são bando de hipócritas, porque todos são pecadores. Veja bem, são pecadores ensinando pecadores a obedecerem à palavra de Deus. Então, não é porque eu sou pecador que você não pode obedecer à palavra de Deus. A partir do momento que o pastor é bíblico, ele tem toda a autoridade. Lembram da pregação de Pedro, do último domingo? Quando Noé estava pregando lá, o Espírito estava pregando em Noé. E assim é que acontece, tá bem? Então, eu diria que aqui a gente conhece o modelo mais comum a respeito da disciplina eclesiástica, diz respeito ao modelinho trifásico. Por que trifásico? Abra sua Bíblia lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, versos 15 e 17. Todo mundo achou? Então o texto diz lá: se um irmão pecar contra você, o que você faz? Fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Etapa 1. Trifásico de 3 etapas. A segunda etapa, aí ele diz o resultado disso. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Etapa 2. Mas se ele não o ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Etapa 2. Irmão, eu tenho visto que você tem sido desonesto. Ah, mas será? Sim, você foi desonesto comigo em tal coisa. 1 contra 1. Se o irmão se arrepender, você ganhou o irmão. Aí, se o irmão continua sendo desonesto em alguma coisa com você, de maneira visível, e que você já o advertiu, você vai para a etapa 2. Você leva mais uma testemunha para falar com ele. E aí agora etapa 3, verso 17. Se ainda assim ele se recusa a ouvir, qual é a ideia aqui? Você falou, ele poderia dizer assim: ai, mas essa é tua opinião. Aí você diz: não, tem mais uma pessoa aqui. E ele está tanto testemunhando, quanto lhe advertindo também. Então é como se houvesse uma ajuda a mais para chamar o irmão ao arrependimento. E aí você vai com uma testemunha a mais. Aí ele diz no verso 17: se ainda dessa forma ele se recusa a ouvir, então apresente o caso à igreja. E se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Em outras versões vai falar a ideia do publicano. Então, essa primeira maneira de disciplina eclesiástica é a maneira mais tradicional, certo? Isso precisa ser aplicado a casos de pecado que existe um processo. Então você vai até a pessoa e a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade de não achar que os 3 passos vão acontecer na mesma semana, né? Você advertiu o irmão, amanhã ele... Não, às vezes você tem que ter um pouquinho de paciência, tolerância e esperar ver se o irmão vai se arrepender daquele pecado ou não, certo?
E é importante saber, irmãos, e o pastor Fernando já tratou sobre isso, então eu nem vou precisar me estender tanto, que existem pecados que são individuais. Se um pecado foi contra você, ou você viu o pecado do irmão, não chegue em outra pessoa para pedir para essa outra pessoa ir corrigir o irmão por você, porque isso daí é fofoca. Vocês entenderam? Então a ideia é a seguinte: eu vi a irmã Manu, ela está com postagens de Facebook obscenas. Postagens de Facebook que não condizem com a vida cristã. Mas eu vi. Aí eu chego para o pastor e falo assim: pastor Fernando, vá corrigi-la. Não. Se foi você quem viu, você que deve ir até o irmão. Isso não é só uma questão de organização, é uma questão de amor. Só que eu entendo, irmãos, e eu sei que é difícil ir até alguém para corrigi-lo. É difícil, porque muitas vezes a reação da pessoa, ela não é muito fácil, não é muito boa. E a gente é assim. Mas eu tenho aqui feito várias aplicações nas pregações de domingo, que nós não devemos ter essa cultura dentro da igreja, de não poder falar com uns aos outros coisas que devem ser faladas. A ideia, eu estou morrendo de medo porque dependendo como eu falar para a irmã Manu, ela vai ficar muito chateada comigo. É nosso dever. E é o dever da Manu, como crente que é, escutar, ponderar, administrar, falar: olha, eu nunca tinha visto, olha, eu não concordo, deixa eu lhe dizer meus argumentos porque eu não concordo. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Certo? Então, se houver arrependimento, e esse é o intuito, trazer as pessoas de volta para a igreja, em qualquer uma das etapas, o processo termina. Agora, o processo trifásico, as 3 etapas não sendo suficientes, o que acontece? É necessário a expulsão. Novamente, até mesmo a expulsão tem a intenção de que a pessoa sofra fora da igreja. Aqui é um ponto importante, irmãos. Quando uma pessoa passa pelas 3 etapas e ela é expulsa, você deve ter muito claro o que o texto fala, que é para tratá-la como gentil, como publicana, como descrente. E isso quer dizer que você não vai mais ficar tendo o mesmo relacionamento que você tinha antes. Duro isso, né? Então, se era uma pessoa que você tinha o costume de jantar toda semana, você não vai mais fazer isso. Por quê? Por amor àquela pessoa. Seria mais ou menos a ideia da seguinte: quando um pai vê um filho fazendo algo que é pecado, e ao invés de corrigir, ele passa a mão na cabeça e diz assim: ah, mas ele é criança. Você não está o ajudando, você está o prejudicando. E assim deve ser nossa postura, certo? Então, a ideia é justamente essa. Se o pecador arrependido, ele se arrepende, o processo acaba, ele volta à comunhão da igreja, e é esse o nosso desejo sempre. Esse é o primeiro processo. O segundo processo é um processo que ele é um pouco mais complexo, e talvez você nunca tenha escutado a respeito dele. Talvez você já tenha até escutado a respeito dele, mas você nunca tenha estudado a respeito dele. E é um processo monofásico. Mono vem de 1. Então vamos abrir lá em 1 Coríntios para entender se a Bíblia avaliza isso que eu estou falando aqui. Capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 1 até o 9. Então diz lá o texto seguinte: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Comenta-se por toda parte. Ou seja, já está bem notório. Todo mundo já está sabendo. É algo público. E aí ele continua dizendo: imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Algo grave. Algo grave. Aí ele diz: soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta.
Era gravíssimo. E era algo que já estava ciente de todos. Não era algo que estava no processo de 1 contra 1. Não estava. É muito provável, irmãos, que o problema desse possa ter surgido porque a igreja não aplicou o processo trifásico. É muito provável. A igreja viu isso e não se manifestou. Disse assim, será? Deixa o fulano. Eu não vou falar. Eu não vou porque eu não quero. É bem provável. Eu não vou me indispor. E aí ele diz assim, como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Aí Paulo diz, embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ele já está expulso. Ele já deveria estar afastado. Eu não estou aí, mas eu já o considero dessa forma. E aí ele diz, estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus. Antes disso ele fala, convoquem uma reunião. A ideia da congregação se reunindo e dizendo assim, afaste porque o pecado já é notório, é reincidente, ou seja, não tem arrependimento, não é de hoje, há muito está se dizendo que existe isso entre vocês não tomaram atitude. Aí ele continua, estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Aí ele continua dizendo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. A ideia que a gente tem clara de que se necessário que ele sofra para que ele se arrependa e volte. Se necessário que ele sinta que os irmãos não são condizentes com isso. Que eles não passam a cabeça e dizem assim, eu sei que você está errado, mas faz assim, vai amanhã à noite lá em casa para nós ver um filmezinho. Vamos jantar amanhã na pizzaria. Não. Aí ele continua dizendo, verso 6, não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Ou seja, quem tolera 1, tolera 2, tolera 3, tolera 10 e logo não tem mais igreja de Cristo. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, que de fato são. A ideia que Paulo está fazendo aqui é usando uma figura de linguagem de contaminação. O fermento, quando ele é colocado, ele procria. Você vê o pão crescendo. E ele está dizendo, esse tipo de fermento aí não é bom. Jesus já havia falado isso lá para os fariseus, não falou? Do fermento dos fariseus? Já falou. E aí ele diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Se vocês estão em Cristo, vocês são novas criaturas. A nova criatura, ela não é condizente com a maneira velha de viver. Vocês são novas criaturas. E aí ele termina no verso 9, quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Aí olha só o verso 10, é importante dizer, com isso não me referi a descrentes que vivem dessa forma, ou são avarentos, ou exploram os outros, porque vocês teriam que sair do mundo. Vai ter. Mas aquele que diz que é crente e vive dessa forma, nem tome café com ele. É assim que o Novo Testamento trata. Então, no processo monofásico, existe uma exclusão imediata devido à gravidade. E aí a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Essa aqui é uma delas. Ficou exposto. É fato, irmãos, é fato que hoje, com as mídias sociais, muitas coisas ficam mais notórias muito mais rapidamente. Mas eu diria que nós sempre, como igreja, e aqui nós falamos para os membros, nós sempre devemos tentar adotar a postura 3 passos. Mesmo naqueles pecados que já estão
visíveis no Facebook ou coisa assim. Por quê? Por amor a esse irmão. Agora, existem casos em que a pessoa está tão entregue ao seu pecado que ela pouco se importa. Como isso acontece? Quando, por exemplo, ela abandona a igreja. Uma pessoa abandonou a igreja e vive na prática do pecado. Você não precisa de 3 passos. Você simplesmente exclui. Porque num caso desses, a pessoa nem vai vir lhe escutar. É assim que a gente faz. Então, irmãos, eu gostaria de tratar aqui, existem 5 objetivos na disciplina, certo? Hoje eu vou tratar aqui, eu acho que vai dar tempo, dos 3 primeiros. Então, a igreja bíblica disciplina. Por quê? Porque ela tem objetivos. Ela não disciplina porque apenas é um mandamento, já seria o suficiente. Mas o mandamento ele sempre tem um objetivo. O primeiro objetivo é cumprir as ordens de Deus acerca de como a igreja lida com a rebeldia. Qual é a ideia? A ideia é que nós dizemos que cremos em Cristo e obedecemos a palavra. Se você me ama, Jesus disse, obedeça os meus mandamentos. O resultado lógico é, se eu não obedeço os mandamentos, é porque eu não o amo. Se eu não obedeço os mandamentos, mesmo quando eles são clarificados para mim, eu estou num estado de rebeldia, rebelião, dizendo, eu até entendi, mas eu não vou fazer isso. Isso é rebeldia. Isso é tratado na Bíblia como rebelião contra Deus. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é colocar aquele que está ofendendo a Deus na mão punitiva de Deus. Nós vimos isso. Abre de novo lá em 1 Coríntios 5, se você não tem ainda aberto, versos 4 e 5. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de o Senhor Jesus também está presente. Qual é a intenção? Entreguem esse homem a Satanás para o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. É para que Deus possa, de alguma forma, trazê-lo ao arrependimento, ele possa se arrepender, e isso é feito num processo difícil, onde você precisa perder para valorizar. Não é assim que acontece muitas vezes? Com muitas coisas na nossa vida, a gente só dá valor quando a gente não tem mais aquela coisa? É assim com a igreja. A igreja ela deve obedecer a Deus, e quando ela faz esse processo, é para que ela afaste essa pessoa, e essa pessoa diga assim, na igreja se importavam comigo, na igreja eram pessoas que realmente queriam o meu bem, não por causa do que eu tenho, não por causa do meu sobrenome, não por causa que eu sou influente, mas porque eles estão debaixo do quê? Da submissão a Deus. E olha que interessante isso daqui. Pula lá para Mateus 18, 17. Mateus capítulo 18, verso 17. Diz assim o texto. Se ainda assim ele se recusa a ouvir, apresente o caso à igreja. E se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Ou seja, longe do amparo dos irmãos. Pastor, mas isso não é falta de amor? Porque o melhor lugar para ele estar é na igreja. Sim, mas aqui, na igreja de Cristo, não na igreja bíblica Luz do Mundo, na igreja do Senhor Jesus, que é essa a ideia, ele não vem do jeito que ele quer. Por quê? Porque desde o tempo de Moisés, Deus diz o jeito que nós devemos ir. Não mudou no Novo Testamento. Ficou ainda mais intenso. Então, a ideia é que se ele é um crente verdadeiro, ele vai se sentir sozinho, sem a proteção de Deus, e ele vai se sentir desabrigado sem o amparo dos irmãos. E isso seria a ideia de fustigado, a ideia de machucado mesmo, vai fazer com que ele se arrependa. Essa é a ideia do crente verdadeiro. Abra lá em 2 Coríntios. Nós lemos a primeira, agora nós lemos a segunda.
Isso é bem legal. Diz lá o texto assim, até o 5 talvez seria interessante para entender o contexto. Ele diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até a certo ponto todos vocês. Parece que o apóstolo Paulo aqui está falando daquele pecador da primeira carta. Parece que é dele que ele está falando. E aí ele diz no verso 6, a maioria de vocês se opôs a ele, e isso foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Por quê? Porque parece que mesmo ele tendo se arrependido, as pessoas ainda continuavam dizendo assim, não, você não é bom o suficiente. Não. E a ideia bíblica nunca é essa. A ideia bíblica, se arrependeu, volte. Seja bem-vindo. Retorne. Há sempre lugar para um pecador arrependido. Essa é a ideia. E aí ele diz, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. A tristeza é importante. Mas uma vez que ele se arrependeu, ele deve se sentir acolhido novamente. E aí ele continua dizendo, peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-lo e ver se vocês seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus também estará. É a ideia de disciplina eclesiástica. E aqui o apóstolo Paulo nos diz bem claramente que quando a igreja faz isso, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo isso simultaneamente. O que a igreja liga é ligado no céu. O que a igreja desliga é desligado também. E aí ele continua dizendo, verso 10, parte B ali, em favor de vocês. E aí vai para o 11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois nós conhecemos seus planos malignos. Então, irmãos, a intenção da disciplina eclesiástica, ela sempre tem a intenção de trazer de volta. Mas existem casos em que a igreja precisa preservar a pureza. João Calvino já falava isso no seu comentário de Tito, se eu não me engano, que o pastor ele deve ser aquele que tem um cajado para dar nos lobos e para puxar as ovelhas de volta. Então o pastor tem essas duas funções. Ele não passa a mão na cabeça de todo mundo dizendo assim, ai, tá tudo bem, eu te entendo. Ele não deveria, pelo menos. Ele poderia dizer, olha, eu te entendo, mas é porque eu te entendo que você precisa mudar, que você está errado. Eu passo por isso que você passa, porque eu não sou imaculado, livre de paixões. Mas isso não dá motivo para nós dizermos assim, eu não consigo mudar, porque esse é meu jeito. E em terceiro lugar, em relação ao objetivo da igreja, manter a pureza da igreja. Volta uma carta aí. 1 aos Coríntios capítulo 5, 6 a 8. Ele diz lá, não é nada bom se orgulharem disso. A ideia que aqui o apóstolo Paulo quer dizer é mais ou menos a seguinte, vocês estão vendo e não fazem nada, como se tudo estivesse tranquilo? Isso não é nada bom. Isso não é nada bom, fingir que não estão vendo. Não é nada bom. Não percebem que quando, aqui parafraseando Paulo, não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Não percebem que quando vocês fazem isso, vocês estão dando margem para a igreja ser cada vez mais impura? Não percebem que quando nós não temos a palavra de Deus como norte, nós acabamos nos acomodando naquilo que é mais prazeroso, mais fácil? Se você é como eu, que é campeão de arranjar justificativas, não vai ser difícil. Por isso nós temos a palavra de Deus. Mas eu fiz isso porque o cara, eu fiz isso porque ela, Desde que o mundo começou, é assim. Adão acusou Eva
Eva acusou a serpente e a serpente acusou a Deus. E assim continua. É mais ou menos aquele slogan, né? A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Já que é minha, eu vou... Não, biblicamente não pode ser assim. Então, esses são os 3 objetivos que nós vamos ver hoje. Semana que vem nós vamos falar mais 2 objetivos e depois nós vamos falar, vamos responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e que se reúna regularmente com seus irmãos? Essa é a pergunta. E nós vamos ter aqui 17 respostas para essa pergunta. Por que é importante o crente vir à igreja? Por que é importante o crente ter uma igreja local? Por que ele não pode ficar de casa? Por que é importante que ele se reúna com os irmãos? 17 respostas. Provavelmente uma delas vai tocar naquilo que a gente já pensou a respeito. Tá bem, queridos? Então até domingo. Deus abençoe a todos.